Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um evento promovido pelo Instituto Racine. Na noite de hoje, vamos falar sobre oportunidades tributárias para clínicas, farmácias e profissionais da saúde. Para isso, convidamos o advogado, contador, administrador, especialista em consultoria tributária para pessoas físicas e jurídicas, Felipe Porto Estica. Felipe, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Instituto Racine. Fique à vontade. Qualquer dúvida, qualquer questão, estou aqui com você. Boa live. Obrigado, Lucas. Boa noite para você também. Boa noite para todo mundo do Instituto Racine, tanto para o pessoal que está assistindo a gente por meio do EAD, ou o pessoal também que está assistindo pelo Instagram. É um prazer para mim falar desse tema hoje aqui para vocês. Vamos lá, que tem bastante coisa interessante que a gente precisa abordar, então não quero perder muito tempo. Como você já falou, fazendo uma breve introdução pessoal, eu sou advogado tributarista, atuo aí como consultor tributário de pessoas jurídicas e pessoas físicas. Tenho formação também em administração e em direito. Eu atuo na área tributária há mais de 8 anos, já trabalhei em empresas de auditoria, né, uma grande empresa de auditoria aí do mercado, já trabalhei em renomados escritórios de advocacia, e hoje eu queria falar um pouco com vocês a respeito de um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu acho de extrema importância, e para quem é da área da saúde, muitas vezes não tem muita, como eu posso dizer, muita oportunidade mesmo de ter contato com esse tema. Às vezes você está lá no meio do seu dia a dia, está no meio da correria e não consegue parar para olhar eventualmente como está a sua vida financeira, qual a tributação que tem tem afetado o seu negócio. Então, hoje, o que eu queria falar um pouco, né, a respeito de não só da tributação em si, mas das oportunidades tributárias, né, para clínicas, farmácias e profissionais da saúde que vão auxiliar esses profissionais, né, esses negócios a desenvolverem de uma forma mais plena e, com certeza, né, economizando ali, tendo uma economia financeira muito grande. Diferente do título, né, da palestra, eu vou fazer uma inversão, eu vou jogar para a primeira parte as oportunidades tributárias para os profissionais da saúde. Por quê? Vai ser nesse momento que eu vou abordar tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. Então, eu preciso levantar alguns termos, alguns conceitos a respeito de alguns temas tributários que, por conseguinte, vão ajudar ali nos temas da parte 2 e 3. Então, eu acabei optando por mudar, até porque a gente sabe que tem muitos profissionais que atuam de forma autônoma ou tem uma clínica, mas são sozinhos, então acredito eu que se a gente abordar primeiro esse tema, né, esse tema que é voltado para esses profissionais, a gente vai ter ali uma aderência maior do público que nos está assistindo. Vamos lá. Por que devo me informar sobre esse tema? Essa é uma pergunta que muitas vezes os profissionais da saúde eles vão ter, né, assistindo a palestra. Por quê? Porque na faculdade, no curso técnico, também no ensino médio, fundamental, a gente não tem contato com a educação financeira. Então, muitas vezes, a gente fica muito focado na aplicação do conteúdo técnico, né, do conhecimento técnico, e não para olhar o nosso negócio. No final do dia, mesmo para aquelas pessoas físicas que atuam como autônomas, no final do dia, elas são um negócio. Então, é necessário que, como um negócio, você precise ter uma boa gestão financeira, e para ter uma boa gestão financeira, você precisa ter um bom planejamento tributário. Você precisa saber qual que é a melhor maneira de você fazer a tributação do seu negócio, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, para que você não comprometa ali o seu lucro no final do mês, a sua rentabilidade no final do mês, e possa, de maneira plena, poder conduzir o seu negócio. Então, a primeira alegação que o pessoal mais faz é: não tenho tempo.
Eu acho que isso não é uma desculpa. Quando eu digo que não é uma desculpa, é porque eu tenho familiares que são da área da saúde, e o fato é que realmente eles não têm tempo. Quem tem familiares, conhecidos que atuam nessa área, muitas vezes essa pessoa ela trabalha em um, dois, três, quatro lugares. E como você tem formas diferentes de trabalho, então você tem pessoas que trabalham CLT, 8 horas, tem um horário bem definido, tem outras pessoas que não, elas trabalham no esquema de plantonista. Então, você falar que não tem tempo é uma coisa que é verdade para o profissional da saúde. Então, ele realmente não tem muito tempo, e o tempo que ele tem vago, ou ele está estudando, se especializando, ou ele está com a família dele, está ali na parte de lazer. Então, para a gente hoje tirar esse tempinho, que temos aí 50 minutos para falar um pouco a respeito de tributação na área da saúde, eu quero que os profissionais da saúde que estejam acompanhando a gente, pega e tire um pouco de lado essa afirmativa que não tem tempo, que eu acho que vai ser bacana até para que esse profissional aplique ali o seu conhecimento técnico de uma forma mais bacana e mais plena. A segunda alegação que eu mais ouço: não tenho conhecimento. Como eu disse, a gente não foi ensinado no ensino médio fundamental, salvo quem fez faculdade em ciências humanas, e dependendo também da faculdade, talvez também em ciências exatas, você vai ter alguma matéria de direito tributário, ou alguma matéria realmente de economia, algum conhecimento financeiro, mas a verdade é que a maioria das faculdades não oferecem esse tipo de matéria. O nosso ensino fundamental, ensino médio, ele não oferece esse tipo de conhecimento. Então, isso acaba realmente prejudicando o profissional que apenas pensa que o seu negócio é a parte técnica, ele não olha para os números e vê se realmente ele tem sido rentável, se ele realmente está conseguindo fazer um lucro bacana, se ele está dando mais dinheiro para o governo ou não. Então, você não ter esse conhecimento é uma alegação que o pessoal realmente faz, mas que hoje também a gente vai tentar introduzir. O assunto é um pouco denso, vou tentar introduzir da maneira mais fácil e breve possível, mas aí já vai ser um norte para muita gente que trabalha na área da saúde. E a terceira alegação já tem alguém que faz isso. Eu poderia ter colocado essa como a primeira, por quê? Porque quem trabalha como pessoa jurídica, obrigatoriamente tem um contador. E aí ele associa esse tema ao contador, ele acha que essa responsabilidade é do contador. E vale dizer que ainda vale a máxima que quem faz o negócio crescer é o dono, não é o contador. O contador não tem a responsabilidade de fazer o seu negócio crescer. É somente a pessoa física ou jurídica que tem essa responsabilidade. Então, você, estando à frente, né, do seu negócio, é sua responsabilidade olhar para esse tema, utilizar esse tema como uma forma de tomada de decisão para poder aí ver onde você pode se especializar mais, onde você pode gastar mais, onde você está gastando demais, e aí ajustar junto com o seu consultor, contador, advogado, a melhor maneira de você tributar os seus rendimentos e também poder ter uma gestão financeira um pouco mais tranquila. Então, vamos começar com o primeiro tema, que é a respeito das oportunidades tributárias para os profissionais da saúde. A primeira pergunta que eu venho até como uma provocação é: qual a melhor forma de exercer a minha profissão? Então, esse é um tipo de pergunta que muitos profissionais da saúde têm, e a maioria das pessoas já pensam de imediato, é pessoa jurídica. E hoje, eu queria dizer para vocês que não é necessariamente assim. Então, essa afirmativa, ela não é totalmente válida. Depende de caso a caso. Então, você vai ter que analisar um caso específico, ver o cenário que está inserido daquela pessoa, para ver se efetivamente vale ela estar ali auferindo seus rendimentos pela pessoa jurídica, se vale a pena ela estar auferindo os rendimentos pela pessoa física, ou se vale a pena ela fazer uma mescla, que também é um pouco comum para profissionais dessa área. Por quê? Tem profissionais que atuam em consultórios, em clínicas, e aí necessariamente precisam de um CNPJ. Mas, em paralelo, essas pessoas também atuam para terceiros, sejam também outras clínicas, outros consultórios ou outros hospitais,
e aí elas entram com a pessoa física. Então, não é incomum você encontrar esses dois tipos de formas, né, de trabalho nos profissionais da saúde, porque acontece bastante. É uma coisa que é comum e tem se tornado cada vez mais comum no mercado. Então, antes de definir qual a melhor maneira de exercer a profissão na área da saúde, eu queria ressaltar alguns pontos. Primeiro, a gente não pode falar nada a respeito de oportunidades se a gente não tiver um bom mapeamento de todas as receitas e despesas. Parece uma coisa meio besta o que eu estou falando, mas o que eu mais vejo é que os profissionais da saúde, por não terem matérias relacionadas a finanças, eles não têm muito controle do que eles ganham e tampouco do que eles gastam. Então, como muitas vezes as receitas elas são diferidas, ou seja, elas são parceladas, elas são acordadas para se receber num determinado lapso de tempo, muitas vezes a pessoa só sabe quanto ela ganha no final do mês. Ela olha para a conta dela e fala assim, olha, é isso que eu tenho para passar o mês. E ela não tem um controle fixo de quanto efetivamente ela ganha. Ou senão ela acha que aquilo que está na contabilidade dela é o real. Ela não olha, por exemplo, para a contabilidade dela com uma certa parcimônia e fala assim, não, mas espera aí, a minha contabilidade só está refletindo o agora. Eu ainda tenho coisa para receber lá no futuro. Então, é muito importante você ter uma boa discriminação das suas receitas e das suas despesas. E também por que as despesas são importantes. Não adianta nada a gente falar de oferir mais receita se a pessoa não sabe quanto ela gasta. Ela não sabe quanto efetivamente aquilo está despendendo de despesa para ela. Então, muitas vezes, alguns profissionais, eles sentem como se eles estivessem derrapando. Eles falam, olha, eu trabalho muito, mas eu não consigo ver no final do mês a contrapartida do meu trabalho. Então, se você não tiver bem definido os valores das suas despesas, muitas vezes o problema está aí. Às vezes não é que você está recebendo pouco, é que você gasta muito. Então, se você não tiver bem mapeado isso daí, você não vai conseguir fazer qualquer planejamento financeiro e tampouco tributário em cima do seu negócio. Segundo ponto, projeções e metas claras para o futuro. Quando eu digo projeções e metas claras, é o seguinte, o mapeamento ele vem muito na questão de presente e passado. E projeção e metas claras é o que você espera de curto, médio e longo prazo. É sempre válido aquela afirmativa que fala que, para quem não sabe qual caminho seguir, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Isso daqui vale também para os profissionais da saúde que não têm uma projeção, uma meta clara para o futuro. Então, como você quer falar de economia tributária, economia financeira, se você nem sabe para onde você vai? Então, você não sabe se você quer aumentar o seu negócio em X% em X anos, você não sabe se você pretende expandir esse negócio, você não sabe se você pretende trabalhar sozinho ou com mais parceiros. Então, é muito difícil você fazer um planejamento, sendo que você não tem uma meta e uma projeção bem definida para o futuro. E, por fim, uma coisa que é altamente recomendável é que você tenha acesso a um profissional de confiança. Geralmente, esse profissional de confiança, ele está na figura do contador. Então, o contador é o responsável por auxiliar tanto na parte contábil quanto financeira os profissionais da saúde, porque é a pessoa que está mais próxima dele. Mas você pode envolver, eventualmente, o seu advogado, o seu analista financeiro, outras pessoas de sua confiança, para poder desenvolver um bom plano de metas, né, um bom plano ali de projeções financeiras, tributárias, e no caso, se você já tiver um contador, é bacana também que você o provoque. Então, muitas vezes o contador ele fica responsável, a gente vai conversar um pouco mais para frente, por definir qual que vai ser a tributação do seu negócio. O contador é uma pessoa que ele geralmente está muito sobrecarregado e ele faz diversos clientes ao mesmo tempo. Então, é necessário que você provoque o contador, por quê? Porque o sistema tributário brasileiro ele é complexo e cada área tem a sua especificidade. Então, por exemplo, no caso da área da saúde, a gente tem tributos não específicos, mas assim que tem legislação específica de maneira que a tributação ela funciona de uma maneira talvez diferente do que uma indústria ou um prestador de serviço comum. Então, é importante que você provoque, depois dessa palestra, o seu contador, para que vocês juntos definam qual é o melhor cenário para você colocar o seu negócio para fins de tributação.
Então, passando primeiro pela pessoa física. Quando eu falo que eu tenho um profissional da saúde que presta serviço como pessoa física, eu tenho o funcionário da iniciativa privada. É aquele funcionário que trabalha em hospitais, é aquele profissional que trabalha em clínicas, que ele acaba tendo ali o regime de CLT, e por ter o regime de CLT, muitas vezes ele tem as retenções de imposto de renda feito já pelo tomador do serviço, no caso, a pessoa jurídica contratante. Você tem o funcionário público, que no caso seria o funcionário do Estado, né, que também, de certa forma, vai funcionar um pouco parecido com o funcionário da iniciativa privada. E você tem a figura do autônomo. A figura do autônomo é a figura que eu queria focar mais do que o funcionário da iniciativa privada, o funcionário público. Por quê? Porque o autônomo é a pessoa dentre esses três que vai ter mais liberdade para poder fazer um planejamento tributário e, eventualmente, levantar alguma oportunidade tributária por meio da melhor escolha. Então, vamos lá. O que é o autônomo? O autônomo, ele é o prestador de serviço, né? O profissional da saúde que acaba realizando o serviço por conta própria. No caso, ele realiza o serviço em nome próprio, então, todos os rendimentos que ele aufere acaba entrando na pessoa física dele, e por entrar na pessoa física, ele fica condicionado à entrega do carnê-leão. Para quem não sabe, o carnê-leão é uma obrigação acessória da Receita Federal, que lá você vai ter, né, que até já antecipando o próximo ponto, o preenchimento do livro caixa, e você vai informar as suas receitas e despesas relacionadas à atividade profissional naquele mês. Então, todo mês você vai ter que entrar no sistema ECAC, né, agora é ECAC, antes era um programa da Receita Federal, vai entrar no ECAC e vai informar o seu livro caixa para a Receita Federal. Por quê? Você vai fazer a tributação mês a mês. E a tributação ela acaba sendo feita igual a pessoa física. Então, você vai acabar tendo a tabela progressiva, vai ter a tributação nas alíquotas diferenciadas. Então, você pode ter, no caso, a isenção, se no mês você atingir o mínimo ali o mínimo não, atingir até R$ 1.903,98, está portando aqui, não sei se é esse valor mesmo, ou você vai entrar nas 4 faixas de alíquota do imposto de renda, né? Seria, no caso, 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%, que seria a última alíquota, que você tem ali o teto de R$ 4.664,68. Passou desse teto, tudo vai ser tributado, né, na 27,5%, tirando ali a dedução devida do mês. E qual que é a diferença da prestação, né, de contas para o leão, do autônomo e da pessoa física? É porque quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, não. Quando você vai informar o seu imposto de renda mensal para o fisco, você vai informar os seus rendimentos, mas você também vai informar suas despesas relacionadas à atividade profissional. E é muito importante que você informe todas as despesas relacionadas a essa atividade, porque elas vão ser dedutíveis na hora de você fazer o seu imposto de renda do mês. Então, por exemplo, se você trabalha sozinho, tem um aluguel de um espaço num conjunto empresarial em São Paulo, você vai colocar o seu aluguel, a sua energia, telefone, gastos talvez com internet, tudo que estiver relacionado ao seu trabalho, ou seja, ao exercício da sua atividade profissional, você vai colocar como despesa porque vai ser dedutível do valor final de imposto de renda. Então, é muito importante que você coloque tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Tudo aquilo que você for necessário para você empregar a sua atividade intelectual. Então, isso acaba incluindo cursos de especialização, congressos, cursos livres da área da saúde. A gente sabe que é uma área que está em constante atualização. Então, tudo aquilo que você eventualmente pagar para poder, como posso dizer, melhorar a sua prestação de serviço, isso pode ser deduzido do imposto de renda pessoa física do autônomo. Quais que são os benefícios desse tipo de prestação de serviço, né, na figura da pessoa física como autônomo? Você tem a possibilidade de não pagar imposto de renda, ou seja, se você ficar dentro da faixa de isenção, você não paga imposto de renda.
A complexidade para a conformidade fiscal ela é baixa, por quê? Porque, em tese, você vai lá, entra no seu Carnê-Leão, faz o preenchimento do seu livro caixa e pronto. Você não tem mais muita coisa para fazer. Então, você não tem, por exemplo, igual o contador, que quando você está no lucro presumido, lucro real, Simples Nacional, que a gente vai falar mais para frente, você vai ter outras obrigações para entregar. No caso do autônomo, não, é bem simples, e depois, na hora de declarar o seu imposto de renda, aí a gente está até em época de declaração, isso daí vai acabar entrando, o Carnê-Leão acaba entrando para fins de apuração de imposto de renda, e acaba que, no fim das contas, a própria pessoa física, ela consegue fazer esse procedimento administrativo. Outro ponto positivo, e aí eu estou falando estou tomando muito para São Paulo. Toda vez que eu falar de ISS, eu estou falando baseado na cidade de São Paulo, porque ISS e alíquotas a gente vai ter alíquotas diferentes em diferentes cidades. Então, eu vou pegar a cidade de São Paulo porque acaba que vai ser a minha referência para falar de ISS. E aí você não vai ter o pagamento de ISS. No caso de São Paulo, esse não pagamento de ISS está condicionado ao cadastro municipal. Então, você vai ter que entrar, né, tem um campo específico no site da Prefeitura de São Paulo, você vai fazer o cadastro do seu CPF, e aí, por você estar cadastrado junto ao município, você não vai precisar pagar o ISS, você vai ter isenção desse tributo. Quais que são as desvantagens? Se você passar do valor, né, de R$ 4.664,68, você vai chegar numa alíquota muito alta de imposto de renda. 27,5%, e assim, não tem muito o que fazer. Então, se você oferir muita renda no período, pode ser que, percentualmente, seja muito mais alta do que comparado com empresas. A gente vai falar também da exemplo mais para frente, deixar de uma forma um pouco mais prática, mas esse é uma desvantagem desse tipo de atuação do profissional da saúde. Outra coisa que é muito importante, a partir do momento que você está atuando com a sua pessoa física, você tem que ter plena consciência que você está tendo uma alta exposição patrimonial. O que é isso? Em regra, se você tiver qualquer problema, e eu não digo problema da profissão, porque esse é um assunto diferente, responsabilidade civil, que tem muito mais a ver com a questão da prestação do serviço do profissional da saúde e que, de certa forma, ele responde, né, civilmente pela prestação errônea ou omissa, não é a seara que eu vou entrar agora, mas, por exemplo, se você tem um problema de aluguel com o seu condomínio, se você sofreu uma execução, essa execução vai para cima dos seus bens. Então, se você tiver um carro, uma casa, você não vai ter aquela blindagem patrimonial que uma pessoa jurídica geralmente tem, limitada, né, no caso, ou a Eireli, por exemplo. Então, você tem que ter plena noção que todos os seus bens, numa eventual responsabilização civil, vão entrar para cumprir essa responsabilização. Então, você tem uma alta exposição patrimonial e para esse tipo de caso, não só para esse tipo de caso, mas para quem também tem muitos bens na pessoa física, e geralmente o profissional da saúde ele tem um perfil um pouco mais conservador de investimento, então tem muito bem imóvel, tem muita bem imóvel também. É bacana a gente fazer um planejamento patrimonial para essa pessoa física, por quê? Porque assim a gente consegue proteger o patrimônio dela e, eventualmente, facilitar até no caso de uma sucessão. Então, essa blindagem patrimonial não é uma palavra que eu gosto muito de usar, ela é bem bacana também, não só para quem exerce a profissão como pessoa física, mas para quem já está há algum certo tempo exercendo e já tem bens acumulados aí na sua declaração de imposto de renda. Vamos lá. Por que eu disse que a questão qual que é a melhor maneira de exercer a profissão, ela diferencia muito? Porque é o seguinte, no caso da pessoa física, se eu sou CLT, aqui eu dei um exemplo que estão todas as deduções da CLT, qual que é o valor devido de imposto de renda que a gente acaba tendo, né, dentro de um esquema de CLT, e eu coloquei o mesmo exemplo no caso de um autônomo. Só que nesse autônomo, o que acontece? Eu coloquei despesas com especialização. Quem trabalha na área sabe que os cursos, os congressos da área da saúde, eles são caros. Então, assim, se você está no começo de carreira, e muitas vezes no começo de carreira você paga para trabalhar,
às vezes é interessante você ser autônomo. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter despesas, várias despesas dedutíveis e sua renda oferida vai ser baixa. Então, por exemplo, nesse caso que eu coloquei, a pessoa ela oferiu R$ 6.000 no mês de renda, ela teve despesas com especialização 3.500, e aí ela teve o recolhimento pessoal de INSS de 11%, ou seja, ela chegou numa base de cálculo de R$ 1.840. Esse valor, ele entra na faixa de isenção do imposto de renda, ou seja, ao passo que se ela fosse contratada por um terceiro, ela estaria tendo uma carga tributária de quase 10%, na pessoa física dela como autônoma, ela não vai pagar nada. E aqui, gente, eu quero deixar bem também destacado que eu não estou fazendo alusão à pejotização, não é isso. Então, eu não estou, por exemplo, a gente já vai falar um pouco mais a respeito de pessoa jurídica. Eu não estou falando, querendo falar, qual que é o regime melhor, CLT ou autônomo. Não é isso. Eu estou falando como funciona o mercado, no caso do autônomo. Muitas vezes, ele não tem realmente o direito ao registro trabalhista. Então, eu estou levantando aqui a questão tributária em cima desses tipos de trabalho, tudo bem? Agora, passando um pouco sobre a pessoa jurídica. Antes de a gente entrar no regime de tributação das pessoas jurídicas, a gente tem que falar um pouco a respeito dos tipos societários. Por quê? Quando você está atuando como uma pessoa jurídica, e aí você pode estar sozinho, com sócios, ou pode estar numa clínica, né, com vários especialistas, você tem que decidir qual que é o tipo societário que você vai exercer. Então, por exemplo, no caso de você optar pelo registro civil de sociedade simples, a sociedade simples, ela se assemelha muito ao autônomo de pessoa física, porque você acaba respondendo por seus bens. Então, no caso, você é uma pessoa jurídica, mas você acaba não tendo essa limitação de responsabilidade. Por outro lado, em São Paulo, se você for uma sociedade simples, você, na maioria dos casos, né, de profissionais da saúde, você tem a possibilidade de se habilitar como sociedade uniprofissional e, portanto, recolher o ISS uniprofissional. Esse ISS uniprofissional, em São Paulo, ele vale muito a pena, dependendo dos casos. Por quê? A alíquota geral em São Paulo de ISS é de 2% para a área da saúde. E o ISS uniprofissional, ele é um valor fixo, que ele é pago de 3 em 3 meses, diferente do ISS que ele incide mensalmente sobre as rendas auferidas na prestação de serviço, e é um valor super baixo. Então, por exemplo, o ISS hoje, salvo engano, ele está por volta de R$ 120 o trimestre, e esse valor ele é cobrado por cada profissional que está dentro da sociedade. Então, se você tem 2 profissionais, no trimestre você vai recolher R$ 240, em média, né? Ou se você for um só, você vai recolher 120. Então, a sociedade simples, ela é bacana por causa disso. No caso da limitada, você vai ter dois tipos de sociedade limitada. A primeira sociedade limitada é para a participação de outro sócio. Então, é muito comum que, principalmente quem já está há mais tempo nesse meio, para poder ser uma sociedade limitada, coloque um outro sócio para, seja ele detentor de muitas cotas patrimoniais ou apenas uma cota representativa, então 0,01%, 1%, porque antigamente você não tinha a figura da limitada unipessoal. Então, você tem diversas pessoas jurídicas que acabam colocando um terceiro dentro do negócio para poder cumprir o requisito da limitada de ter pelo menos 2 sócios. Mas desde 2019, final de 2019, né, com o advento aí da Lei da Liberdade Econômica, você tem a figura também da limitada unipessoal. A limitada unipessoal, ela permite que o prestador de serviço ele possa criar, né, uma empresa sendo o único sócio dela. E essa empresa, ela vai ser uma limitada. Então, é bem bacana esse tipo esse tipo societário. Ele tem sido cada vez mais usado pelas empresas, e diferente da Eireli, que já existia, né, que era a empresa individual limitada, a unipessoal limitada ela não tem a exigência de cotas mínimas. Então, a Eireli, você tinha que integralizar pelo menos 100 salários mínimos. Essa exigência ela não é prevista para a limitada unipessoal, o que acaba sendo uma boa alternativa para eventuais prestadores de serviços que queiram exercer a profissão de maneira, como posso dizer, não pessoal, mas tenha como único sócio da empresa esse prestador.
Então, vamos lá, que tem bastante coisa para falar ainda. Falar um pouco a respeito de regimes de tributação. Hoje, no Brasil, a gente tem 4 regimes, que é o lucro real, o lucro presumido, o simples nacional e o lucro arbitrado, mas o lucro arbitrado é um outro assunto, isso daí acaba sendo aplicado pela Receita em alguns casos específicos. Regra geral, a gente tem esses 3 tipos de regime de tributação. No lucro real, assim, ele é muito aconselhado para empresas, para pessoas jurídicas que tenham muitas despesas. Por quê? Porque no final do dia, o lucro real ele vai acabar no lucro real você vai acabar aplicando as alíquotas de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro do seu negócio. E a gente sabe que o prestador de serviço, muitas vezes, não estou falando todos, né? Porque a gente tem, por exemplo, no caso de laboratórios, que você tem até um faturamento maior do que o de um médico, por exemplo, mas que você tem um gasto também maior do que esse médico. Então, mas assim, regra geral, os prestadores de serviços, eles têm uma rentabilidade relativa, assim, uma rentabilidade boa do negócio deles. Então, é óbvio que você tem ali a figura do plano de saúde, aqueles que atuam com plano de saúde um pouco mais de forma direta, você tem ali uma rentabilidade um pouco mais apertada, mas, regra geral, o pessoal acaba tendo despesas que não são tão significativas se comparadas com o valor total dos rendimentos. Então, assim, regra geral, não é o regime mais aconselhado para prestadores de serviço na área de saúde. A tributação sobre o lucro, ela não tem presunção de base, e a gente vai falar um pouco mais sobre presunção de base daqui para frente, ou seja, você, assim, de uma forma bem simplista, você teve o lucro no período, faz alguns ajustes e aplica 25% imposto de renda, 25% eu já estou falando 15% do imposto de renda, mais 10% de adicional, e não é sempre que tem o adicional, e 9% de CSLL. No lucro real, você tem o PIS e COFINS não cumulativos, ou seja, você tem alíquotas mais altas de PIS e COFINS. Por outro lado, você tem a sistemática de aproveitamento de créditos. Então, se você tem despesas, insumos que são relevantes aí para a sua atividade, você vai poder eventualmente tomar créditos sobre essas despesas e esses insumos. O reconhecimento das receitas é feito sob o regime de competência, muitas vezes não é tão aconselhável para prestadores de serviços, porque esses prestadores acabam recebendo de forma diferida os seus rendimentos. Então, se você opta pelo regime de competência, em regra você teve ali, por exemplo, uma venda que foi feita no cartão de crédito. Essa venda ela foi feita por, sei lá, R$500, você vai receber em 12 meses. Em regra, você vai lá pela competência, registra já os R$500, que é a receita que você oferiu. E aí, pelo caixa, não. Você, pelo regime de caixa, a gente vai ver mais para frente, você vai pegando cada parcela do que foi ali parcelado, né, nesse pagamento, e vai tributar cada parcela no seu momento. A conformidade fiscal é mais complexa que os demais regimes. Isso, assim, eu acho que é a verdade mais absoluta desse regime, porque você tem muitas obrigações acessórias para cumprir. Não é um regime fácil, nem todo contador gosta de fazer, nem todo contador pega esse tipo de trabalho quando é lucro real. E, assim, é uma coisa que não vale a pena a gente ficar aprofundando muito. Eu vou mostrar para vocês que, em regra geral, ele não é tão vantajoso para as empresas, não. Empresas, no caso, prestadores de serviços. Lucro presumido. No lucro presumido, a gente tem ali, regra geral, a presunção de base de 32% sobre as receitas oferidas nas prestações de serviços. O que acontece? O que será essa presunção de base? Diferente do lucro real, eu não vou olhar o meu lucro contábil na hora de fazer o cálculo do lucro presumido. Eu vou pegar um faturamento, vou aplicar essa alíquota de 32% no meu faturamento mensal e vou descobrir qual que é a minha base presumida, simples assim. Então, se eu tiver prejuízo no período, azar, você optou pelo lucro presumido no início do ano, esse é o regime que você vai cumprir até o final do ano. Então, sobre essa presunção de base, eu vou lá, aplico as alíquotas de imposto de renda e contribuição social. Então, diferente do caso anterior, que eu pegava o lucro e já ia no valor total do lucro, aplicava as alíquotas, no lucro presumido eu vou aplicar as alíquotas depois da presunção de base, 32%. O PIS e COFINS, eles são cumulativos. Para esse caso, eu não posso tomar crédito, mas, por outro lado, as alíquotas elas são menores. Então, no lucro real, onde eu tinha uma alíquota de 9,25, né,
de PIS/COFINS, aqui eu vou ter uma alíquota total de 3,65. Então, é uma alíquota menor que para prestadores de serviços da área de saúde compensa mais, muitas vezes, do que o lucro real, mesmo não podendo tomar crédito. O reconhecimento de receitas ele pode ser feito pelo regime de caixa ou competência. Para profissionais da saúde, acho que quase 100% aplica o regime de caixa, porque é muito difícil você tributar antecipadamente, né? A gente sabe que muitas vezes os valores são diferidos a perder de vista, então é melhor optar pelo regime de caixa e somente tributar quando for o recebimento daquela receita. E aí você tem uma alíquota efetiva média relativamente baixa, se comparado com o imposto de renda. Então, você tem ali uma alíquota efetiva média de 13,33%, e aí, quando eu faço esse cálculo, eu considero uma alíquota de excesso de 2%, levando em conta a cidade de São Paulo. O Simples Nacional. O Simples Nacional, eu acho que é o campeão da escolha, né, pelos profissionais da saúde, do regime de tributação, por quê? Muitas vezes ele acaba sendo, de certa forma, um pouco, não digo empurrado, é uma palavra muito forte, mas ele acaba sendo sugerido pelo contador, porque para o contador, assim, geralmente é muito mais fácil você fazer as declarações do Simples Nacional do que efetivamente dos outros regimes. Então, é muito fácil, ele gasta menos tempo, ele está também sujeito a menos risco. Então, geralmente, quando você vai falar com o contador, ele vai falar para você, entre no Simples Nacional. E a gente vai ver que também essa verdade ela não é absoluta. A gente tem, inclusive, duas condições dentro do Simples, que quem está no Simples Nacional tem que observar para poder ter uma economia tributária. No caso do Simples Nacional, igual o lucro presumido, você tem ali o reconhecimento de receitas pelo regime de caixa de competência. É super fácil fazer o Simples Nacional, você tem ali o documento único de arrecadação. No caso, se você não tiver funcionários, a folha salarial vai ser você mesmo, o seu prolabore, então é uma coisa simples de se fazer. E no Simples Nacional você não tem mais a opção de ir para o ISS uniprofissional, porque, regra geral, no Simples Nacional você tem diversos tributos inseridos, então você tem IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, CPP. Então, como você já tem uma parcela do ISS que é recolhido dentro do Simples Nacional, não é permitido que você também pague o uniprofissional. Não é permitido e também não é nem vantajoso. Você está desobrigado a fazer esse recolhimento. Vale destacar até sobre esse ISS uniprofissional, só para não perder aí o gancho, a Prefeitura de São Paulo, assim como outras prefeituras, elas têm exigido que o ISS uniprofissional só seja recolhido por aquelas empresas que estejam no regime de sociedade simples, ou seja, que respondam pessoalmente com seus bens na pessoa física. E aí vale também ver com o contador, com o advogado, se você é uma limitada, uma Eireli, uma limitada unipessoal, se não valeria a pena entrar com uma ação para você recolher ISS uniprofissional. Por que eu digo isso? Porque, eventualmente, se o seu faturamento for muito alto, vale a pena você entrar com uma ação para que o município permita que você recolha o ISS uniprofissional, porque é um valor fixo e é um valor baixo. Se você tiver, por exemplo, um faturamento mensal de R$100 mil, assim, por exemplo, você vai recolher mensalmente R$2.000 de ISS, ao passo que o ISS uniprofissional, no município de São Paulo, ele sai R$120 mais ou menos a cada trimestre. Então, vale a pena, eventualmente, conversar com o contador, com o advogado, se for relevante o seu faturamento, para ingressar com uma ação pedindo para recolher esse tipo de ISS. E quando eu estava falando para vocês a respeito do Simples Nacional, a gente tem o fator R, que ele acaba sendo utilizado no cálculo do Simples. Por quê? Porque no Simples Nacional a gente pode seguir de duas formas, ou tributando pelo anexo 3º ou tributando pelo anexo 5º. O fator R, ele olha nos últimos 12 meses e vê se sua folha salarial durante esse período correspondeu a 28% do seu faturamento. Se você chegou nesse mínimo, né, de 28%, você vai poder tributar suas receitas em alíquotas mais baixas, e essas alíquotas elas começam em 6%.
Então, você vai lá mensalmente, ao invés de você aplicar os 15,5%, que é, em regra, aplicado para o anexo 5º, você vai aplicar 6%. Então, é um tipo de planejamento que dá para a gente fazer até para o Prolabore, né, para você ter ali a sua folha salarial estimada em cima do seu Prolabore, e você consiga recolher, ao invés de 15,5%, 6% do faturamento. Isso a gente está falando da primeira faixa de incidência, porque essas faixas elas vão subindo conforme o faturamento vai superando ali os R$ 180 mil no período de 12 meses. Quais são os benefícios da pessoa jurídica? Os benefícios, eu acho que são diversos se comparados com a pessoa física. Eu acho que você tem que colocar sempre no papel o que você está procurando ao exercer o seu trabalho. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental é você ter essa segregação da sua vida pessoal da sua vida profissional. Como a gente sabe que os profissionais da saúde não necessariamente têm um controle tão detalhado, né, dessas despesas, das receitas que foram geradas, seja na vida pessoal ou na vida profissional, acaba que muitas vezes os dois se mesclam, se embolam ali e você não sabe o que é vida pessoal e profissional. Você criar um CNPJ, ter uma pessoa jurídica, te possibilita poder, né, fazer essa segregação, até porque você vai ser obrigado. Então, você vai ter que colocar as despesas da sua empresa, as receitas da sua empresa dentro dela. Então, a pessoa física, ela acaba ficando desvinculada desse ponto da pessoa jurídica. A limitação da responsabilidade civil, novamente, não estou falando a respeito da prestação de serviço pelo profissional da saúde, que se for uma prestação que eventualmente não estiver de acordo com o código de ética de cada profissão, a pessoa pode sim ser responsabilizada de forma pessoal. Eu não estou falando disso, estou falando no caso das demais tipos de provocações que a pessoa pode ter. Então, por exemplo, teve um acidente no bem imóvel, teve alguma coisa. Se tiver segregado o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica vai responder com os bens dela e acabou. Isso daí não vai entrar na pessoa física. Então, esse é um ótimo benefício que tem que ser colocado no lápis na hora de fazer uma pessoa física, na hora de seguir como pessoa física ou fazer uma pessoa jurídica. Em regra, a tributação da pessoa jurídica ela é sim mais vantajosa que a pessoa física, salvo para alguns casos específicos. Então, por exemplo, naquele caso que eu falei, que a pessoa estava em início de carreira, que ela tinha muitos gastos, né? Então, eventualmente, vamos dizer que você teve ali um rendimento de R$ 6.000 e teve gastos de 7 mil. Você não vai pagar imposto de renda, porque você chegou ali no limite dos seus rendimentos, como você vai poder pegar o excedente de R$ 1.000 e jogar para outro mês. Então, se você tiver em janeiro, você vai poder jogar esse excedente de despesa de R$ 1.000 para o próximo mês e poder deduzir da sua base seguinte. Isso daí é permitido pela legislação até o mês de dezembro. As desvantagens. No caso, acho que a principal desvantagem é que você vai fazer o recolhimento de ISS na pessoa jurídica, seja ali uniprofissional ou o ISS variável, e dependendo do regime tributário, você também vai ter que fazer o recolhimento de INSS da cota patronal. Aqui eu trouxe alguns exemplos, no caso, para poder demonstrar para vocês depois no final, os efeitos de você fazer a tributação pela pessoa física e os efeitos de você fazer a tributação pela pessoa jurídica. Então, por exemplo, nesse primeiro caso, eu trouxe aqui que as rendas auferidas no mês pela pessoa física foi de R$ 15.000, ela teve despesas relacionadas à atividade econômica dela de 4.800, no caso CLT isso daí não é considerado, no caso do autônomo isso então quando ele vai fazer o livro caixa dele, isso daí acaba sendo deduzido do imposto de renda, chegou na base de cálculo do imposto de renda dele. Por um lado, eu tenho ali no CLT que eu tenho 14.292, o autônomo tem uma base menor, porque ele deduziu as despesas. Então, ele acabou tendo uma base de R$ 9.492.000. Apliquei as alíquotas, tirei a parcela a deduzir, que é permitido pela legislação, cheguei ali na carga tributária total. Então, o CLT eu tenho uma carga de R$ 3.000, ao passo que eu tenho no autônomo uma carga de 1.700. Chego numa alíquota efetiva. Como que eu faço essa alíquota efetiva? Eu pego a carga tributária e divido pelas rendas auferidas. Então, nesse caso, eu vejo que minha alíquota efetiva na pessoa física CLT, ela é maior
do que no autônomo, enquanto a alíquota efetiva ficou em 20,41% de CLT, no autônomo, no mesmo cenário, ficou 11,61%. Aqui é uma simulação para o lucro real. Eu considerei o mesmo valor para receitas, né, com prestação de serviços. As despesas diversas também considerei o mesmo valor e fiz todos os cálculos. Eu não vou entrar no detalhe de cada cálculo, porque até que a gente não tem tempo, tem muito mais coisa para a gente falar aqui. Mas, basicamente, o que dá para ver aqui num primeiro momento, você vai ter o imposto de renda e contribuição social, que não vai ter presunção de base. Você vai ter o PIS/COFINS, que acaba, de certa forma, sendo aplicado sobre a base inteira. Você vai, como pessoa jurídica no lucro real, muito possivelmente você não vai ter tantas despesas que vai poder tomar crédito assim. Então, vai basicamente entrar no seu valor cheio. Você vai ter o ISS de 2%. E você vai ter o INSS, que nesse caso eu coloquei um prolabore mínimo, um salário mínimo, e aí fiz a cota patronal 20%, que nesse caso o lucro real ele vai ter que recolher, porque diferente do Simples Nacional, que você já tem uma parcela do lucro real, você vai ter que fazer o recolhimento dessa cota patronal, e a cota do empregado, que daí nesse caso vai ser de R$ 121. Cheguei numa carga tributária total de 4.400, mais ou menos, e uma alíquota efetiva de quase 30%, ou seja, é uma alíquota alta, porque a carga tributária total ela é muito alta no lucro real. Então, para profissionais de saúde, tem que ver caso a caso, mas, regra geral, tende a ser o regime menos vantajoso. Agora, falando um pouco do lucro presumido. Quando a gente acaba escolhendo pessoa jurídica, acaba ficando entre o Simples Nacional e lucro presumido. E aí a gente vai ter que ver cada situação. Nessa situação que a gente propôs, o que acontece? A base de cálculo ela foi presumida, né, em 32%, acabou ficando ali em R$ 4.800. É uma base que, se fosse talvez maior, poderia ficar menos vantajosa que o Simples Nacional, se fosse menor, vice-versa. Então, é importante fazer esse teste todo final de ano. Acione o seu contador, peça para ele te explicar qual que seria a melhor forma de tributação para o próximo ano, que isso pode representar não só uma economia financeira para você, como eventualmente até a possibilidade de manutenção do seu negócio. Então, aqui nesse caso, eu vou ter a presunção de base, que acaba deixando um pouco menor minha base de imposto de renda comparada com o lucro real. Vou ter alíquotas menores de PIS/COFINS, vou ter o mesmo valor de ISS e o mesmo valor também de INSS. No caso do presumido, ele também tem que pagar a cota patronal. Chega numa carga tributária total de 2.300, alíquota efetiva de 15,6%. Agora, fazendo uma comparação do Simples Nacional. Como eu disse, você vai ter dois tipos de tributação, ou pelo anexo 3 ou pelo anexo 5º. Se você conseguir comprovar nos últimos 12 meses que você teve ali 28% do seu faturamento, ele foi utilizado para pagar, né, salários, e eles, nesse caso, quando eu digo pagar salários, entra o Prolabore, dá para você fazer um planejamento tributário aqui. Então, nesse exemplo, eu peguei 28% de 15 mil, então eu apliquei aqui no Prolabore dele, o sócio administrador dessa empresa ele vai fazer a retirada de R$ 4.200, diferente dos outros cenários, que era um salário mínimo. E aí, ele conseguindo chegar nesse mínimo de 28%, ele vai poder tributar numa alíquota mais baixa. Então, para esse caso, que 12 meses de R$ 15.000 é 180 mil, né? Ele vai conseguir chegar na alíquota de 6%, vai aplicar ali o Simples Nacional, muito mais, como o próprio nome diz, simples que os outros regimes, vai chegar numa carga tributária total de 1.300. Caso ele não comprove e ele opte, né, por fazer a regra geral do anexo 5º, ele vai ter uma alíquota um pouco maior, de 15,5%. Isso daí acaba representando quase 7%. Então, enquanto a alíquota efetiva de um ficou 9,08%, no anexo 5 ficou 16,31%. Agora vamos para a parte que importa, que é a comparação entre todos os regimes e também com a pessoa física. Então, se a gente olhar aqui, deixa eu até subir um pouco para eu ver os valores. Pronto. Se a gente olhar nesse quadro aqui, eu vou ter a pessoa física, né, os dois primeiros da esquerda e os 4 da direita, a pessoa jurídica.
Se você olhar a carga tributária total e a alíquota efetiva, você vai ver, por exemplo, que não necessariamente a pessoa física ela tem uma tributação mais alta que a pessoa jurídica. Se você comparar o autônomo com o lucro presumido e o Simples Nacional, para esse caso que eu estou falando, viu, gente, que cada cenário ele tem que ser abordado de uma maneira diferente. Para esse cenário, o autônomo acaba sendo mais vantajoso. É óbvio que, eventualmente, vale a pena você pagar um pouco a mais para ter a limitação, né, da sua responsabilidade, mas o que eu quero provar aqui é que não necessariamente a pessoa física ela vai ter uma tributação maior que a pessoa jurídica. Para esse caso que eu coloquei, acabou que o Simples Nacional Anexo 3, ele teve ali uma carga tributária bem inferior às demais. Então, é bacana conversar, para você que já é Simples Nacional, converse com o seu contador, já vai planejando, eventualmente, ali um plano para que você se enquadre no Anexo 3, porque, do ponto de vista tributário, ele é muito vantajoso. Eu, nesse comparativo, não considerei a hipótese de oferimento de receitas de forma mesclada, ou seja, na pessoa física e na pessoa jurídica. A gente sabe, igual eu havia falado, que eventualmente a pessoa ela pode oferir renda nas duas frentes, né? Tanto na pessoa física quanto na jurídica, por exemplo, tendo uma clínica na jurídica e prestando serviço pela física. Mas até aí dá para a gente fazer um planejamento tributário. A gente sabe, agora a gente está em época de pandemia, está cada vez mais difícil o pessoal viajar para congressos, seminários, cursos aí. Mas na área da saúde, esses cursos são caros. E dependendo do local, tem muitos cursos que eles são feitos no exterior. Esse valor, ele é absurdo. Então, o que muitas pessoas fazem acabam arcando com esses valores na pessoa física e abatem dos rendimentos que eles oferem na pessoa física. Então, é possível, por exemplo, você abater o valor do curso, a hospedagem, o voo, né, se eventualmente for um curso mais longe, né, um voo internacional, um voo nacional, então você consegue abater. Então, tem muitos profissionais que acabam jogando, né, com essas despesas para recolher menos imposto de renda e ficar com mais dinheiro no bolso. No final do dia, acaba sendo isso. Agora falar um pouco, até por causa do tempo, das oportunidades tributárias para clínicas. A gente já passou pelos conceitos, né? Então, no caso, quando a gente tratou das pessoas físicas e jurídicas, né? Profissionais da saúde, então vai ser um pouco mais breve para falar a respeito das oportunidades tributárias para clínicas. Regra geral, as clínicas médicas elas estão no regime presumido, e quando eu digo clínicas médicas, aquela que tem várias especialidades, possuem, por exemplo, eventualmente análises clínicas dentro dessa clínica médica. Então, quando você tem ali uma variedade, uma gama maior de serviços que são oferecidos, geralmente é mais vantajoso você estar no lucro presumido. E tem a possibilidade que essas clínicas estejam recolhendo IRCS majorados, ou seja, mais do que deveriam. Regra geral, você aplica 32% da presunção de base na prestação de serviços. Só que no caso de serviços hospitalares, essas bases elas caem para 8%, no caso de RPJ, e de 12% para CSLL, ou seja, praticamente um terço do valor que você poderia que você presume de base na regra geral. A Lei 9.249 de 95, ela acabou discriminando os serviços hospitalares dos demais serviços. Então, ela colocou, né, de forma expressa, que os serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora de serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa, ela pode sim aplicar essas bases de 8%, né, para IR e 12% para CSLL. Ou seja, o que vai definir no final do dia não é eventualmente aonde esse serviço ele é prestado. Então, se ele for prestado, por exemplo, uma grande clínica e ele tem o caráter de serviço hospitalar, de acordo com a legislação, eu posso sim tributar de uma maneira inferior à regra geral. Então, é importante você atentar a isso, é um valor que chega até 7,8% do seu faturamento, e aí, para a gente poder até identificar um pouco mais o que seriam esses serviços hospitalares, a gente vai falar um pouco a respeito do recurso especial
11.16.399, né, que o STJ analisou em sede de repetitivo, ou seja, ele vale para as instâncias inferiores. E o STJ, na oportunidade, ele falou a respeito um pouco do que seriam esses serviços hospitalares e diferenciou efetivamente esse serviço daqueles que são prestados em hospitais. De acordo com o STJ, né, os serviços hospitalares, eles têm relação com a atividade que o prestador de serviço está fazendo, está prestando. Então, no caso, se você está fazendo uma atividade, está prestando um serviço que tem atenção e assistência à saúde humana, e aí ele faz o destaque, né, para retirar as meras consultas médicas e atividades de cunho administrativo, você pode ser assemelhado a um prestador de serviços hospitalares. Então, isso é muito bacana para aquelas pessoas jurídicas que, por exemplo, não fazem efetivamente na risca, né, um mero serviço da área clínica, da área da saúde. Então, vamos dizer que você tem ali uma clínica médica onde, principalmente em época de Covid, que a gente teve a limitação de operações, de internações, você tem um espaço reservado para fazer pequenas cirurgias, em regra, você consegue se adequar a essas atividades que foram descritas pelo STJ. Mas, óbvio, né, a gente está falando que o mais seguro é seguir pela via judicial. Então, se você for de forma administrativa adequar você mesmo e ir recolhendo, tem sempre o risco da Receita Federal vir a questionar. Mas se você conseguir comprovar que esse serviço ele tem ali um cunho de assistência à saúde humana, ele é, de certa forma, similar àqueles serviços que são prestados internamente no hospital, você vai conseguir abaixar ali as suas bases de cálculo de imposto de renda e contribuição social. Aqui eu coloquei rapidinho a respeito das limitações da Receita Federal. Então, a Receita Federal, isso daí não funciona somente no caso das atividades hospitalares, né? A Receita Federal ela é bem rígida quando você fala de alíquotas diferenciadas, isenções, imunidades. Então, ela acaba sempre criando alguns empecilhos. Nesse caso, ela coloca aqui ela discrimina 4 pontos, né, que você vai ter que observar para poder fazer jus a esse benefício. Igual eu falei, para aqueles que são mais arriscados e vão fazer de forma, junto com o seu contador, vão adequar essas bases, tem sempre o risco de questionamento. Então, é bom levantar. O que eu sugiro, né, para que você fique realmente resguardado, é que você, eventualmente, ingresse com uma ação, procure aí um advogado especialista de sua confiança, ingresse com a ação, e aí você faz uma correlação dos serviços que hoje são prestados na sua clínica, no seu laboratório, no seu consultório, que são parecidos com atividades hospitalares. Você coloca que você atende todos os pontos, né, que foram descritos pelo STJ na decisão do recurso especial, e aí, eventualmente, você vai recolher aí tributos numa alíquota mais baixa do que você recolheria se fosse na regra geral. Lucas, se você quiser também me interromper, porque eu sei que a gente está avançando no tempo, você pode me interromper, viu? Não, Felipe, pode ficar tranquilo, pode continuar a finalizar aí a sua palestra sem problema algum. Gostaria só de lembrar o pessoal de casa, tá? Aqueles que queiram fazer algum tipo de pergunta, a gente está aberto a elas, o Felipe está aí para responder todas, tá bom? Pode continuar, Felipe. Obrigado. Agora, falar um pouco a respeito de oportunidades tributárias para farmácias. Então, no caso das clínicas, que a gente tem ali a questão dos serviços, né, hospitalares, eventualmente, se a gente está falando também de uma clínica grande, vale a pena conversar com o seu advogado para eventualmente entrar com uma ação para tirar o ISS da base do PIS da COFINS. Os valores podem ser baixos, né, se você pegar um mês, mas é igual a questão do ISS uniprofissional. Se você, às vezes, comparar um mês que você está recolhendo R$600 de ISS no variável e poderia estar recolhendo uniprofissional, talvez, sei lá, proporcional R$40, você fala, mas não é muito. Quando você joga aí para 10 anos, 20 anos, é um valor relevante, é um valor de um apartamento que você acaba deixando na mão do Estado, ao invés de poder empregar aquele dinheiro ou para o desenvolvimento da sua atividade profissional ou até mesmo para distribuir para você mesmo, na pessoa física. Então, falar um pouquinho a respeito das oportunidades tributárias para farmácias. No caso de farmácias, muitas farmácias no Brasil elas são optantes pelo Simples Nacional. Por quê? Diferente dos serviços que são prestados, né,
pelos prestadores de serviços, né, da área da saúde, pelos profissionais da área da saúde em regra geral, as farmácias elas acabam fazendo a revenda de medicamentos, de produtos alimentícios, perfumaria, cosméticos. Então, muitas vezes você acaba tendo incidência de IPI, de ICMS, e quando você está no Simples Nacional, como um sistema unificado de tributos, eventualmente não, na maioria dos casos, tende a ser mais vantajoso você estar nesse regime do que talvez no presumido, onde você vai, querer ou não, esmagar ali a sua margem de lucro, pegando somente a receita de revenda. Então, assim, talvez a maioria das farmácias, das pequenas redes de farmácias no Brasil, elas são optantes pelo Simples Nacional. E aí, antes de a gente entrar na oportunidade, né, eventual oportunidade para as farmácias, eu preciso fazer aqui um destaque para o PIS e COFINS monofásicos. O que acontece? Quando o legislador editou a lei número 10.147 de 2000, ele instituiu o regime concentrado, né, o monofásico de PIS e COFINS, para concentrar na cadeia produtiva toda a tributação de PIS e COFINS de cosméticos, perfumarias, medicamentos, primeiro, para ficar fácil a fiscalização e o recolhimento, e segundo, para que ele não tenha que gastar tempo e dinheiro fiscalizando os revendedores, que têm uma capilaridade maior, que são menores. Então, ele acaba concentrando tudo no produtor, de forma que ele consegue tanto recolher com uma maior facilidade, quanto fiscalizar. E aí, você tendo o recolhimento majorado no produtor, acaba que na cadeia, né, seguinte, você não tem o recolhimento de PIS/COFINS. Então, você já teve o recolhimento majorado lá atrás, aí você faz a venda. Se você está no lucro presumido, no lucro real, você não paga o PIS/COFINS sobre essa venda. Por quê? Porque ela acabou saindo com alíquota zero. Só que no Simples Nacional, como você tem a unificação de todos os tributos, acaba que é um pouco mais difícil você discriminar a parte do PIS e da COFINS lá dentro. E como você está falando de uma farmácia que vende muita coisa, não são todos os produtos que eventualmente vão ter o PIS e a COFINS ali no regime monofásico. Como eu disse, né, o Simples ele é composto de diversos produtos, e aí quando o seu contador vai fazer a apuração do Simples Nacional, o que ele deveria, em tese, né, produzir? Ele tem que ter um relatório discriminado dos produtos que são sujeitos, né, ao PIS/COFINS monofásicos. Por quê? Porque, em regra, esses produtos não deveriam ter a tributação do PIS/COFINS pelo Simples Nacional. Só que o que acontece? Muitos contadores eles não têm esse controle, ou o que acontece também em muitos casos, né, algumas empresas sequer também pagam, né, o PIS/COFINS sobre esses produtos e de tantos outros, ou seja, tem muita sonegação também no Simples Nacional. Então, quando a gente fala de oportunidade tributária, primeiro a gente tem que olhar a conformidade fiscal, e aí ver se o contribuinte está pagando em dia os seus tributos, e segundo, a questão do controle. Se ele não tiver bem controlado os tributos, os produtos que ele tem, a incidência do PIS/COFINS monofásico, aí fica muito difícil ele pleitear a alíquota zero. Aqui eu não vou gastar muito tempo, até porque a gente não tem, para falar a respeito da decisão recente do STF. Eu vou fazer uma breve assim, pincelada a respeito desse assunto. O que acontece? Para quem tem farmácia, muito provavelmente a pessoa ouviu que recentemente o STF falou que não teria mais direito, né, a alíquota zero de PIS/COFINS sobre a venda de produtos no Simples Nacional, quando esses produtos são do regime de monofasia. O que acontece? O STF ele acabou analisando a lei do Simples Nacional sem as alterações. Então, essas alterações, essa lei, né, no seu formato original, ela teve ali a vigência de 97 até 2007, só que ela não teve as sedações, o SF não analisou as sedações que foram dadas posteriormente. Ou seja, quando você teve a alteração pela Lei Complementar 128 de 2008 e 2014, falando que era para você segregar as receitas e falando que teria alíquota zero na saída dos produtos de monofasia, quando o STF foi analisar, ele não pegou esse período, porque lá atrás,
a ação que ele pegou, que estava falando a respeito da incidência de PIS/COFINS no produto monofásico dentro do regime Simples Nacional, não continha essas alterações. Então, assim, muitos farmacêuticos podem tá vendo agora essa palestra falando, olha, mas na realidade eu já ouvi falar que não está valendo mais, você não pode mais aplicar alíquota zero na monofasia no Simples Nacional. E não é verdade. Na realidade, o STF ele não analisou as introduções que foram feitas em 2008 e 2014. Ele pegou a lei no seu formato original. E por causa disso, no seu formato original, ela não trazia algumas especificidades que foram trazidas com a Lei Complementar 128 e 147. Como que você pode fazer a recuperação de créditos passados, né? Como também deixar de pagar PIS/COFINS sobre os produtos que estão sujeitos à monofasia. Eu recomendo fortemente que não faça isso de forma administrativa. Tem alguns clientes que eles são mais... eles têm um apetite de risco, né? Então, eles acabam fazendo de forma administrativa, faz certificação da DAS, recupera esse valor ali na forma administrativa. O problema se a Receita Federal bater na empresa, pedir pelo ECAC a relação das vendas feitas por essa farmácia, eventualmente tiver PIS/COFINS monofásicos, eles vão utilizar esse entendimento recente da STF para falar que não tem direito. Então, o que eu recomendo? Entra com a ação, solicita aí a recuperação de períodos pretéritos e aí também solicita a questão da não incidência do PIS/COFINS para os períodos futuros. E como eu disse lá atrás, é muito importante que, primeiro, você esteja em conformidade com o fisco e, segundo, você tenha bons controles. Por quê? Porque esses bons controles vão ser fundamentais na hora de você levantar o crédito ou na hora de não pagar esse PIS/COFINS lá na frente. E vale destacar que aqui a gente está falando de PIS/COFINS, mas dependendo dos estados, a gente tem também a incidência de ICMS-ST. Não vou entrar agora a respeito do que seria o ICMS-ST, mas assim, ele tem, de certa forma, uma figura parecida com o PIS/COFINS monofásico, e, em tese, não deveria estar sendo recolhido o ICMS para aqueles produtos que foram comprados com ICMS-ST. Por quê? Porque senão você compra o produto com ICMS-ST, vai vender, recolhe o ICMS, sendo que, na verdade, você já teve uma substituição tributária, você não deveria estar fazendo esse recolhimento. Então, se você vai fazer ali análise para ver se tem direito a recuperar créditos de PIS/COFINS na monofasia, vale a pena dar uma olhada também se teve ICMS-ST, regra geral para farmacêuticas, para farmácias, desculpa, você tem diversos produtos que são sujeitos. Então, quando você vai fazer essa análise, dá uma olhadinha também, vê se tem esse ICMS-ST, aciona aí seu contador, seu advogado, levanta esse valor, vê se ele é relevante, se ele for, pleiteia aí a recuperação de períodos pretéritos e, eventualmente, o não pagamento em períodos futuros. É isso, pessoal. Muito obrigado. Oi, Felipe. Muito obrigado aí pela sua fala. A gente agradece a sua participação. Acredito que é um tema, para quem não tem o conhecimento devido, é um tema complexo, mas que, se bem trabalhado, traz grandes oportunidades e retorno financeiro, tanto para o profissional da saúde, para uma clínica ou para uma farmácia, né? Isso. Então, eu acho que, pela sua fala, a gente verificou que existe vários critérios a isso, que por isso que é necessário, né, a busca da ajuda de um profissional, de um consultor, de um contador, porque sim, é um assunto que você mesmo trouxe nos exemplos, traz ali os retornos financeiros e que, num primeiro momento, alguns deles, eu lembro da sua fala, você falou, talvez é R$40, mas se a gente pega no montante ali de alguns anos, o valor é bem considerável, né? Então é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente finaliza por aqui. Queria novamente agradecer a presença do Felipe. Também gostaria de lembrá-los que no campus de Matão, no interior de São Paulo, a Racine tem o seu curso de graduação em administração. Está com vagas abertas aí, com vagas remanescentes. Quem quiser ter mais informação, basta acessar o nosso site www.racine.edu.br. Felipe, queira fazer mais alguma consideração? Se não, muito obrigado novamente. A gente está sempre à disposição. Obrigado. Queria agradecer a você, Lucas, pelo convite, ao Instituto Racine também, a todo mundo que ficou até agora, né, assistindo
aí essa nossa live. Eu sei que o assunto ele é complexo, ele é bem denso. Por mais que a gente tenta simplificar a tributação no Brasil, ainda assim ela é complicada. Então, acreditem, eu tentei deixar o mais palpável possível para quem não é da área. O problema é que, assim, a gente tem muito tributo, a gente tem muitas formas de se tributar. Então, é importante, igual você já ressaltou, e eu também disse anteriormente, você procure um especialista, esteja ali com um contador de confiança do seu lado e faça essa provocação. Por mais que você não tenha todo esse conhecimento, né, que foi passado hoje, exija de quem está perto de você, do especialista que está perto de você, que te incluir naquele regime tributário, naquela forma societária que seja mais vantajosa, seja para você ou para o seu negócio. Então, fica aí o recado final para todo mundo. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.